O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, como é bom estarmos juntos mais uma vez, começando o nosso dia, participando, rezando juntos esta Santa Missa. Acolho você aqui presente, você de todo o Brasil e até mesmo fora, que nos acompanha pela Rede Século XXI, que nos acompanha também pela internet. É sempre bom ter o seu carinho, a sua companhia neste momento tão importante. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus hoje nos chama cada vez mais a pedirmos dele o Senhor. Não apenas os 7 dons, que são graça do Espírito Santo em nossa vida, mas de certa forma a primeira leitura nos fala da importância de pedirmos a Deus o dom da sabedoria. A sabedoria é um reflexo da luz eterna. Ela nos coloca diante de Deus. Deus sabe o quanto nós temos rezado. Deus sabe o quanto nós temos pedido curas, milagres, libertações. Mas nem sempre nos lembramos de pedir a Deus este dom que é vital, fundamental para a nossa vida. O dom da sabedoria. E assim nos fala a palavra do Senhor. Nela há um espírito inteligente. Por isso nós precisamos dela. Santo, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável. E o que mais me chama a atenção, amante do bem. Somente as pessoas boas gozam da sabedoria de Deus dentro da própria alma, dentro do seu próprio coração. A sabedoria nos traz um espírito penetrante, desimpedido, amigo dos homens, seguro, constante, sem inquietação. Pois quando deixamos que a sabedoria de Deus seja capaz de mover a nossa vida, quando abrimos o nosso coração a ela, com certeza esta inquietação nos faz agir sempre, para que possamos construir cada vez mais o reino de Deus no meio de todos nós. Que nas nossas orações diárias nós possamos pedir: Senhor, derramai sobre mim o dom da sabedoria, que eu consiga entender a minha história de vida, que através da tua sabedoria, Senhor, eu possa viver melhor, eu possa me doar ainda mais, compreender não apenas as alegrias, mas até mesmo as dores e os sofrimentos que existem diante da minha própria vida. Derramai sobre mim, Senhor, o dom da tua sabedoria. Derramai sobre todos nós este dom vital, para que possamos cada vez mais construir este reino no meio de todos nós. No Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25, Jesus nos fala que o reino de Deus não virá ostensivamente. Nós sabemos, sim, a escatologia da igreja nos fala que quando nós morrermos, iremos diretamente ao encontro do Senhor.
através do juízo particular. Depois, no fim dos tempos, a igreja nos fala, nos ensina sobre o juízo final. Mas o que é importante nós compreendermos, amados, desta palavra, é que o reino de Deus, ele não vai acontecer de repente, de um momento para o outro. O reino de Deus, ele já está acontecendo no meio de nós. Ele não virá ostensivamente, como diz a palavra, ele está aqui ou está ali. O reino de Deus, ele acontece no meio de todos nós. Quando nós testemunhamos o nome de Jesus, o reino de Deus se manifesta. Quando nós vivemos o amor, a partilha, quando somos iluminados por este espírito de sabedoria que escutamos na primeira leitura, nós abrimos a oportunidade para que o reino de Deus cada vez mais se manifeste no meio de nós. Nós temos aqui 2 casais que celebram hoje aniversário de casamento, não é? Quando vocês disseram sim um ao outro, vocês abriram esta oportunidade para que o reino de Deus cada vez mais acontecesse no meio de nós, através do sim, da fidelidade, da vivência, da vocação que o próprio Deus entregou e colocou em vossos corações. O reino de Deus, ele acontece agora, neste exato momento, e todos nós somos construtores deste reino que se manifesta no meio de nós, mas que se plenificará na eternidade do céu. Por isso, queridos irmãos e irmãs, todos nós somos construtores, todos nós somos operários deste reino de Deus. E na maioria das vezes, as pessoas sensíveis conseguem fazer esta experiência de forma maior. O reino de Deus se manifesta no meio de nós, no sorriso de uma criança, num abraço sincero, na vivência dos sacramentos da igreja, ela que tem por missão conduzir todos a este reino de amor, de paz e de verdade. E esta é a nossa vocação, a vocação de todo cristão. Iluminado pela sabedoria de Deus, fazer com que este reino cada vez mais aconteça, se manifeste no meio de nós, através da força, da misericórdia de Deus e das nossas próprias atitudes. E é isso que Jesus nos ensina, por exemplo, amados, na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Esta é a intenção de Deus, que este reino comece no meio de nós aqui, até o momento em que será plenificado na eternidade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa divina vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, ou seja, a vontade de Deus, ela deve se manifestar cada vez mais no meio de todos nós. Por isso Deus nos usa, por isso Deus quer precisar de cada um de nós para que o seu reino comece aqui, agora em nosso meio. E o reino de Deus está acontecendo agora no meio de nós, através desta palavra que nos edifica, através desta Santa Eucaristia, onde nos preparamos para recebermos o seu corpo e o seu sangue. Por isso abra o seu coração, que você seja na sua vida, onde você estiver, construtor do reino de Deus, construtor deste reino de amor, porque esta é a vontade do Senhor, que este reino comece aqui neste chão, até o momento em que será plenificado na eternidade. Mas como diz a palavra, meus irmãos e irmãs, antes, porém, o Filho do Homem deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. São Lucas nos coloca diante de uma das partes do mistério pascal, a paixão de Jesus, o seu sofrimento. Não há redenção sem a cruz. Por isso essa é a missão do Cordeiro de Deus, como dizia Isaías lá no Antigo Testamento, aquele que viria tirar o pecado do mundo. Como o próprio João Batista anunciou, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vem tirar o pecado do mundo. Esta é a missão de Jesus, que possamos também abraçar a nossa missão neste mundo de sermos construtores deste reino. Mesmo diante da cruz, do sofrimento,
Mesmo diante de tribulações, como podemos dizer, Pai, livra-me desta hora? Como diz a palavra, se foi para esta hora que eu vim. Por isso, pedimos, Espírito Santo, os seus 7 dons sobre a nossa vida. Especialmente hoje, nesta manhã, pedimos o dom da sabedoria para que possamos cada vez mais entregar a Deus a nossa parcela, enquanto construtores deste reino aqui neste chão, deste reino de amor, de verdade, de justiça. Quem é discípulo de Jesus se torna também um mensageiro do reino dos céus. Que Deus use de cada um de nós, da nossa vida, da nossa saúde, do nosso ministério, para que este céu comece agora, aqui, nesse exato momento, até o instante em que todos nós nos encontraremos na presença de Deus, na eternidade, na Jerusalém do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos.